Nós fomos surpreendidos na semana passada com essa notícia. Nós já tomamos algumas providências, né, já comunicamos à Secretaria de Estado da Saúde. Eu já notifiquei judicialmente, né, o pessoal da conferência, que é a mantenedora do hospital, no sentido de que, se houver essa intenção de fechar, que o município vai assumir, então, provisoriamente. Radioturmalina.com, o seu canal de música e notícia. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha .com Música e Notícia. Hoje no programa, presença ilustre do vice-prefeito Roberto Meire, eleito vice-prefeito, e agora ele que se abdicou do cargo e assumiu a Secretaria de Saúde. Agora atua como secretário, é vice-prefeito, mas atua como secretário de Saúde, para que o ouvinte entenda isso. Roberto, é isso, não é? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom dia, Ailton. Boa tarde, boa noite aos ouvintes. Na realidade, no sistema público funciona da seguinte forma: quando você tem um cargo eletivo e é nomeado para uma secretaria, você tem a opção de optar por um dos salários, né? No meu caso, eu assumi a Secretaria de Saúde e continuei optando pelo recebimento dos vencimentos do cargo de vice-prefeito. Então, muita gente às vezes acha que a gente tem dois salários, não existe isso. Na realidade, está ganhando hoje, duas vezes? Não. Hoje não a prefeitura ela tem uma economia, né, de um secretário a menos no caso. Roberto Meire, o motivo da sua visita aqui é que, diante aí da série de boatos que vem proliferando em redes sociais, boatos até porque não há uma posição oficial definitiva sobre isso, é com relação ao fechamento do Hospital São Vicente de Turmalina. Essa é uma informação que tem chegado aqui, inclusive, à emissora através de ouvintes, pessoas questionando aí nas redes sociais se isso vier a acontecer realmente, já que a saúde pública é dever do Estado. Que tipo de garantia o cidadão pode ter? O que você poderia dizer para a gente nesse momento como gestor da saúde pública em Turmalina? Bom, Ailton, realmente a gente acompanha pelas redes sociais, né, muitos comentários e, na realidade, é aquela história, né, onde há fumaça, há fogo. O que eu posso dizer para o cidadão turmalinense é que um hospital ele não fecha assim da noite para o dia, né? O hospital, para fechar, ele tem etapas a cumprir, ele tem que comunicar ao Estado de Minas, ele tem uma série de ações que ele deve fazer. Nós fomos surpreendidos na semana passada com essa notícia. Nós já tomamos algumas providências, né, já comunicamos à Secretaria de Estado da Saúde. Eu já notifiquei judicialmente, né, o pessoal da conferência, que é a mantenedora do hospital, no sentido de que, se houver essa intenção de fechar, que o município vai assumir, então, provisoriamente. Até para saber, Ailton, né, nós já também, nesse sentido, já encaminhamos para a Secretaria de Estado da Saúde um pedido de auditoria e um pedido de intervenção estadual no hospital. A questão do hospital ela é polêmica, ela é complicada, né? Muitas vezes, por muitos anos, eu acho que eu não conheço um prefeito que não teve dificuldade com o hospital, até porque a saúde é uma área muito, vamos dizer assim, muito singela, né? Ela carece de uma responsabilidade maior, né? E esse tipo de conversa que vai fechar amanhã, inclusive, né, a gente tem relatos de pessoas do próprio hospital que bom que você veio essa semana, porque semana que vem fecha. Isso acaba por trazer uma série de transtornos, além dos que, né, a gente já tem naturalmente. Porque as pessoas que fazem uso cotidianamente no hospital, elas geram uma certa apreensão, né, um certo temor, e isso acaba levando a outras enfermidades, né? Tem pessoas... Ansiedade gera uma doença. Justamente. Então, assim, eu acho que até de forma irresponsável, porque a gente, né, tem conhecimento que o hospital não se fecha dessa forma, né, é uma série de etapas a se cumprir. A gente tem na semana que vem uma reunião com o Ministério Público de Turmalina e com a Secretaria de Estado da Saúde para a gente afinar como que vai ser o tratamento, né, dessas questões. É preciso dizer, Ailton, que o hospital municipal e as pessoas muitas vezes não têm o conhecimento disso. O hospital ele não é público. O hospital é uma entidade privada
sem fins lucrativos. Mas filantrópico. Filantrópica. A diferença do seu estúdio, por exemplo, do hospital, é porque o seu estúdio visa lucro. Sim. Né? O hospital não visa lucro, em tese. Né? Então, assim, as pessoas me dizem, mas a prefeitura tem... Não é bem assim. Né? O hospital ele recebe recursos do Estado e da União pelos serviços que ele presta. Correto. Né? Quando você, cidadão, interna no hospital, o hospital recebe por essa internação. É assim para Turmalina, é assim para Veredinha, é assim para Zé Gonçalves, para outros municípios. Né? Então, o hospital hoje, ele recebe através da PPI, né, que é onde são programadas essas internações, os procedimentos que o hospital se propõe a fazer, se propõe a vender para o Estado. Esse é um recurso que sai do Estado para o hospital. Do Estado para o hospital. Sem passar pela prefeitura. Sem passar pela prefeitura. Então, o hospital ele é um vendedor de serviço. Ele é um prestador de serviço. Sim. Ele recebe por aquilo que ele produz. Né? Então, hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, e aí onde está o cerne de uma discussão muito grande, é que o hospital recebe, e esses recursos, sim, passa pela prefeitura, um valor de R$100 mil para manter... Né, no seu corpo lá de atendimento, né, no PA, no pronto atendimento, um médico plantonista adulto, um médico plantonista criança, um obstetra, um anestesista de sobreaviso, um cirurgião geral de sobreaviso e um traumato-ortopedista de sobreaviso. A gente sabe, né, e aí a gente tem que ter muita coerência, né, muita retidão nas palavras, que os recursos eles talvez não sejam suficientes para cobrir todos esses profissionais. Mas os profissionais plantonistas, a gente sabe que R$100 mil custeia. E aí o que acontece? O hospital já recebe esses R$100 mil todo mês. Isso não falha. É através do Rede Resposta. Isso é porque Turmalina é a sede justamente da instituição. Justamente. Mas esse recurso ele não é só de Turmalina. Mas esse recurso, sim, ele é da micro-região. Né? Correto, entendi. Isso. Então, assim, ele já recebe esses R$100 mil todo mês para ter esses plantonistas. E a prefeitura, é aí onde o hospital pega, diz que os médicos não estão recebendo porque a prefeitura não tem condições de pagar R$65 mil para plantões no hospital. Ora, se eu já tenho os plantonistas e a resolução que trata dos R$100 mil diz que tem que ter o plantonista 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se eu pago mais 65, eu estou pagando 2 vezes. Mas mesmo assim, a prefeitura, entendendo que os recursos não são, né, talvez não sejam suficientes, eu vou dizer talvez, porque a gente não sabe, Ailton, né, as contas do hospital elas são fechadas, inclusive essa é uma discussão que a gente vai travar com a Secretaria de Estado, com o Ministério Público, para que o hospital mostre realmente quanto ele recebe, quem são os funcionários. Hoje a gente estima, né, por conversas não oficiais, que o hospital tenha cerca de 115 funcionários. Dentre esses funcionários, Ailton, pasmem, tem médicos que sequer moram em Turmalina, que recebem na carteira assinada através de contra-cheque R$ 6.500 e não moram em Turmalina. Médicos que têm seus escritórios, seus consultórios, que você não consegue marcar uma consulta lá com menos de 2 meses e recebem através da carteira assinada. Então é preciso que a entidade abra as contas para a gente ver onde está o furo, qual que é o déficit mensal, né? É no pessoal, o que a gente pode ajudar sem ser financeiro, porque financeiro, infelizmente, os municípios não têm. Eu tenho tentado conversar com os outros secretários das outras cidades, porque não é justo que só Turmalina pague por esse déficit. Mas quando você conversa com os outros secretários, e de certa forma eles têm razão, porque eles já pagam através da PPI e através dos R$100 mil que são deles também. E quando você vai, olha, eu precisava de aportar porque o hospital está enfrentando dificuldade, Roberto, nós não estamos recebendo nem aquilo que a gente está pagando. Por quê, Ailton? Porque o hospital de Turmalina hoje, ele é referência para toda a região em ortopedia. O nosso hospital deveria estar operando cirurgias de joelho, por exemplo, e não faz.
Então, isso onera de forma acentuada os municípios, porque tem que deslocar com esse paciente para Belo Horizonte, para Diamantina, tem que muitas vezes arcar com parte dessas cirurgias, né? O cidadão, o munícipe, sofre com isso, porque ele podia estar fazendo aqui mais próximo de casa, ele tem que se deslocar, ou às vezes esperar numa fila muito grande. Porque que acontece? Belo Horizonte e Diamantina têm se recusado a aceitar casos de cirurgia de ortopedia, porque a referência é Turmalina. Turmalina, o hospital recebe para isso. Então, essa história de que não tem dinheiro e tal, ela precisa ser melhor apresentada para a população. Todo ente, embora lá seja privado, né, que recebe recursos públicos, lá eu tenho certeza disso, que a gente não sabe o montante, mas eu acredito que mais de 90% dos recursos são públicos. Era preciso que a sociedade pudesse saber, olha, nós temos tantos funcionários, cada um recebe X, né? O que cada um faz, nós não sabemos. Igual eu estou te dizendo, tem médico que não mora em Turmalina e tem carteira assinada no hospital. Isso está correto? Né? Talvez esteja, mas é preciso mostrar esses dados com mais transparência. Quando você fala em intervenção, como é que se daria isso? Até porque você adiantou aí que se realmente o hospital vier a fechar as portas, esse vai ser um processo, isso vai ter que ser anunciado de forma prévia. Como é que se daria essa intervenção? Como é que o município assumiria as rédeas do hospital? Ele responderia para a Secretaria de Saúde? Olha, Ailton, na realidade, a intervenção ela não é da nossa cabeça, né? Ela tem que vir através do Ministério Público, através da Secretaria de Estado da Saúde, e é nomeado um interventor. Logicamente, uma pessoa que tenha condição de gerir um hospital. Sim. Né? Possivelmente um interventor estadual. Foi assim que aconteceu lá em Diamantina com esse recente problema que a Santa Casa teve lá recentemente, acho que final do ano passado, se não me falha a memória. Então, esse interventor, ele vai verificar o que realmente está acontecendo e provisoriamente até que as coisas se normalizem, né? Logicamente que a entidade, né, conferência, ela tem o seu direito de fechar. Eu acho que não é prudente, não é responsável dizer que vai fechar, porque de repente tem outras entidades em Turmalina que poderiam de repente assumir isso. Não é simplesmente vou dizer, olha gente, nós não estamos aguentando, tem alguém que quer assumir? Não, simplesmente vamos fechar. Então assim, estranha, né? A gente recebe com estranheza porque o hospital já passou por momentos muito mais conturbados na história de Turmalina, inclusive politicamente, né? Quem participa da política e se puxar pela memória vai lembrar de momentos em que teve, né, para fechar mesmo, e isso não aconteceu. Nós recebemos aí dívidas de outros gestores, né, com a conferência, com o hospital, e também não se ventilou fechar. Então, assim, nos estranha nesse momento, um momento extremamente delicado, porque as prefeituras vivem à beira de um colapso, né? Nós não estamos conseguindo pagar sequer os nossos funcionários em dia, né? Então, não é possível que o município tenha que arcar com funcionários do hospital. Nós não somos responsáveis por pagamento de profissionais do hospital, né? Legalmente falando, não. Agora, como cidadão, né, como entes responsáveis pela saúde, talvez demonstrando um déficit, né, que ele seja coerente, não dessa forma que a gente está vendo. Né? Não é justo, eu não vejo coerência, você paga um médico que não mora na cidade e o diretor que luta, né, que ele trabalha, ele briga pelo hospital, ele dá a sua cara para o hospital, se diz voluntário. Então isso não é muito coerente, isso não cheira bem. Né? Isso deixa dúvidas. Então, eu espero que quinta-feira, a semana que vem, não sei se é quinta ou se é sexta-feira, a gente vai ter essa reunião com a promotoria e isso vai ser exposto. Né? Quem tiver razão vai lograr isso. Quem não tiver, né, a nossa esperança é que resolva, que o cidadão possa ter o atendimento, que a conferência possa continuar tocando, mas é importante saber, nós não somos responsáveis por funcionários do hospital. Né? O hospital é uma entidade privada, como eu disse, sem fins lucrativos. Quando você coloca um funcionário aqui no seu estúdio, você deve saber com o que você vai pagar ele. Né? Então, lá no hospital, quando você coloca 115 funcionários, ele já sabe os recursos que ele vai receber.
né? Esses 100 mil reais, por exemplo. Porque hoje a discussão, Ailton, ela é basicamente em termos do plantão médico. Porque o hospital se acha no direito de receber da prefeitura 62 plantões mês. Mas nós já pagamos ele lá no Rede Resposta. E o Rede Resposta, esse recurso, ele está atualizado? Ele está a prefeitura não deve... completamente em dia. Não Sim. deve um centavo de Rede Resposta. Perfeito. Roberto Meire, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui na .com Música e Notícia. Mais uma vez, até porque não é a primeira vez que você vem até aqui. O espaço aí fica aberto para que você use assim que você achar conveniente. O espaço aqui está aberto para você e também para os gestores do hospital, para as pessoas que desejarem falar sobre esse tema. E a gente espera que as pessoas que estão aí nas redes sociais questionando a respeito desse assunto sintam-se esclarecidas com as suas palavras. Obrigado pela presença. Considerações finais. Bom, Ailton, nas considerações finais eu queria dizer ao povo de Turmalina da nossa intenção, né, de sempre buscar o melhor para a saúde. Agora, com a crise a gente tem aí cerca de 12 milhões retidos da saúde no estado de Minas Gerais. Então acaba que isso gera certos empecilhos, né, e acaba por deixar alguns serviços a desejar. Dizer o seguinte, em relação a essa questão específica do hospital, que a gente tem que ter bastante coerência, bastante responsabilidade. Turmalina, como eu sempre gosto de dizer isso, Turmalina hoje encontra-se uma cidade dividida politicamente e não é momento, né, de a gente tornar isso, essa discussão política. É uma discussão, ela tem que ser responsável e apolítica, né? O hospital é uma joia de Turmalina, é um ganho para Turmalina, né, que se criou lá em 1978, salvo engano. A gente sabe, né, e em nenhum momento a gente quer tirar essa grandeza do hospital para Turmalina e para a região, mas é preciso a gente colocar as coisas em pratos limpos, né? Por muito tempo, eu posso dizer assim, as administrações foram refém do hospital, por se tratar de saúde, um assunto muito relevante e delicado. E talvez, se nós tivéssemos o recurso, a gente estaria sendo refém novamente. Mas, infelizmente, a administração, não tem como aportar financeiramente mais recursos ao hospital. Quando você busca parceria com os outros municípios, cai naquela questão de que eles já pagam por um serviço que não está sendo emprestado. Então, Ailton, apelar para a sensibilidade das pessoas, de não tornar isso uma discussão política, para a sensibilidade do pessoal do hospital, se realmente vai fechar, que vamos buscar a melhor forma, mas que não fique pregando isso para as pessoas. A gente sabe, né, na realidade, que não vai fechar. Eu posso garantir isso a vocês, no hospital não vai fechar. Se não for com conferência, vai ser com um outro órgão, nós vamos continuar tendo no hospital. radioturmalina.com, o seu canal de música e notícia.